Fala galera, bora falar aí sobre Enum hoje. O Enum ele é um grupo de valores relacionados, então você ter diversas coisas que possam estar diretamente relacionadas, um grupo de alguma coisa. Por exemplo, montadora de carro, você tem lá, pode ter um Enum de montadora de carros com alguns cases, né? Por exemplo, Toyota, Fiat, Chevrolet, enfim, e assim por diante, né? De cores, sei lá, vermelho, preto, azul, amarelo, onde você pode tipar, classificar cada um e você atribui propriedades para cada um desse caso, desse enum. Deixa eu ver o que mais. Pode usar para o dia da semana, você pode usar para meses, enfim, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, sudeste e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês via código o que a gente pode fazer com o enum em Swift. Então vou criar um enum aqui de meses a princípio. Vou colocar aí janeiro, fevereiro e março, tá? Obviamente aqui você pode botar todos, né? Mas para não estender muito, eu vou colocar só esses 3 primeiros meses. E aí, quando você tiver um mês, a gente pode usar aqui, vou dar um exemplo, a gente cria uma função de imprimir o mês, e aí a gente recebe esse mês, a gente pode fazer um switch. Então, switch mês, que a gente recebeu ali de argumento, o Xcode ajuda a gente aqui, já imprime tudo, já completa tudo aqui, faz o case. Então, para cada case aqui, ele vai executar um pedaço de código, dependendo do que você mandou. Então, aqui a gente pode imprimir mês de janeiro. Aqui no próximo, mês de fevereiro. E aqui, mês de março. Então, chamando a função imprime mês e aqui a gente passando o mês de fevereiro, por exemplo, a saída você vai ver que é mês de fevereiro, beleza? Só que aí tem coisas ainda mais legais que a gente pode fazer. Então, vamos usar aqui, ó, o enum, ele pode ser tipado. Então, ele pode ser string, pode ser inteiro, pode ser double, tipos primitivos, né? Ele aceita. Então, a gente pode fazer com que o case janeiro aqui seja do tipo janeiro. Se a gente usar aqui como string. O fevereiro como igual a fevereiro e o março, marco, né, na verdade, é igual a março. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha que a gente não precisa mais, nesse caso aqui desse switch, a gente pode simplesmente imprimir o mês de mês.rawValue. A gente ganha esse rawValue, que é o que você vai botar aqui, que é desse tipo que você colocou aqui. Então você também poderia, deixa eu só mostrar aqui o que vai acontecer. Então mês de fevereiro, se a gente bota aqui mês de janeiro, ele vai imprimir mês de janeiro e assim por diante. Então se você colocasse aqui, por exemplo, inteiro e colocasse como mês 1, mês 2, mês 3, ele vai imprimir aqui mês e o número, né? Não vai ficar mais, ó, mês de 1 aqui, porque a gente passou janeiro, fevereiro. Vou tirar esse D para ficar menos estranho. E agora mês 2, beleza? Isso aqui é muito legal, muito usado. Em muitos casos se aplica bem para se utilizar. Outra coisa legal também que a gente pode fazer é usar static let aqui. Você pode declarar um let aqui para você definir alguma coisa, algum padrão. Então, por exemplo, início do outono, que a gente vai declarar aqui como um mês.março. A gente também pode fazer aqui
qualquer outra coisa, não precisa ser do tipo mês, esses static let aqui dentro. Ele pode ser, por exemplo, vamos ver aqui, número de meses, 12. Então você pode acessar aqui, deixa eu só comentar essa parte. Você pode comentar aqui, pode usar aqui um mês ponto início do outono ponto raw value, que você vai ter aqui. O outono começa no mês, e aí você usa essa constante aqui, e aí ele vai ficar definido aqui com um mês aqui que você botou, ponto raw value, que é 3 nesse caso. Ou você também pode usar ali, outra que eu coloquei, o ano tem X aqui, mês ponto número de meses, meses. E ele imprime aqui esse número também, beleza? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode ter variáveis. Então, número de dias aqui, variável, número de dias para cada mês. Isso aqui é uma das coisas mais úteis, mais interessantes de você usar num enum. Então, aqui você vai fazer um switch self, porque você é um switch dentro do valor que for atual. Então, é um switch self, e aí ele já cria aqui para você todos os cases que tem aqui. Se a gente tivesse aqui abril, ele ia criar mais um aqui. E aí você coloca qual que é a quantidade de dias de janeiro. Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28 e março tem 31 também. E aí você pode aqui imprimir também. Vou criar uma função aqui, número de dias, um mês que a gente vai passar de argumento. E aí aqui a gente pode imprimir o número de dias daquele mês. O mês, vamos pegar aqui o número do mês, mês.rawValue, tem mês.número de dias, tantos dias. Então, se a gente chamar aqui número de dias do mês de janeiro, vou botar já de baixo aqui de fevereiro e vou botar aqui também o de março já para ver o resultado. Então o mês 1, que é janeiro no caso, tem 31 dias, o 2 tem 28 e o 3 também tem 31 dias, beleza? Isso aqui é muito legal. Aproveitar aqui esse switch para te mostrar o default, que a gente pode botar aqui um caso, ó. Se você adicionar aqui case abril igual a 4, ele vai reclamar. Por quê? Porque esse switch aqui, ele, aqui ó, must be exhaustive. Por quê? Ele pode ter casos aqui que não foi contemplado. Então, o que ele vai fazer se chegar no abril? A gente não botou aqui o número X de dias que ele tem. Então, a gente pode usar o default, que é um return. Eu vou colocar aqui um número nada a ver, assim, 20. Mas por que eu não gosto muito de usar default? Eu uso em casos muito específicos, assim, que faça total sentido, que tenha poucos casos particulares, e o resto é sempre um valor X aí, default, para eu retornar. Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, se você deixa o default aqui e bota para rodar, e aí você põe aqui o número de dias de abril, ele vai retornar de forma errada. Aqui vai retornar 20. Por que eu gosto sempre de colocar aqui caso por caso? Porque se você deixar sem o default, ó, eu vou apagar aqui o abril, vocês vão ver que não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai, não tem mais o abril, aí. Ele vai executar. Ele pode falar aqui que não vai ser que nunca vai cair aqui, né? Mas ele vai executar normal, não vai dar nenhum erro que vai impedir, né? E aí você adicionando aqui case abril igual a 4, case qualquer um, vai, que não precisa ser o próximo mês, não, qualquer coisa aqui, case 5, ele vai rodar. E ele vai sempre cair nesse default aqui, o que não é legal, porque cada um mês tem um número de dias.
Então eu não gosto de usar muito o default, eu uso em alguns casos, mas é importante vocês saberem que tem. Então eu vou botar aqui o case abriu e ele vai reclamar, falar, ó, isso serve como um alerta, não deixar o default, né? Ele vai falar, ó, você tem essa variável número de dias aqui, que cada um mês tem um número específico, você não preencheu o de abril. Então você põe aqui, return, o número de dias de abril, nem sei quantos são, 30, 31, não sei. Mas aí você preenche aqui. Uma outra forma legal também de você fazer, eventualmente, é você utilizar o número, ó, por exemplo, aqui 31 e janeiro também 31. Você pode agrupar isso. Então você vem aqui e bota janeiro, vírgula, março, tem 31. Você vai ver aqui que não vai fazer diferença nenhuma aqui, ele vai cair os dois no mesmo bloco. Então você pode fazer esse agrupamento também, isso é muito legal. O que mais que você pode fazer aqui no Enum de interessante é utilizar Associated Value. Deixa eu fazer aqui uma coisa para simplificar, senão ele vai reclamar aqui. Eu vou tirar essas coisas aqui para explicar para vocês o Associated Value. Bom, o Associated Value é quando você pode criar um mês aqui e passar um valor para ele. No caso de fevereiro não é sempre que tem 28. Nos anos bissextos ele tem 29. Então o que a gente pode fazer aqui é passar aqui também um bissexto booleano. Aí no switch, vou separar. No switch aqui você pode... se você botar sim para rodar, ele vai rodar. Você não precisa necessariamente usar isso aqui. Ele está reclamando aqui do raw value. Eu vou tirar isso aqui porque a gente tirou o inteiro aqui só para deixar a explicação mais simples, tá? Então vou tirar essa parte aqui. Ele não vai reclamar mais. Aqui você precisa passar, né? Mas aqui você não precisa usar no switch. Então o nosso enum agora, ele recebe esse valor que você passou aqui. Se for ano bissexto, a gente altera aqui, a gente usa esse valor. Vou botar para rodar, vocês vão ver que ele vai rodar, porque não necessariamente você precisa usar o que veio aqui, mas nesse caso faz total sentido, é o que eu quero explicar para vocês. Então vocês põem um let aqui, o parâmetro, o nome que vocês querem dar para o parâmetro que vai receber, e aí aqui vocês podem fazer um if, ou faz um ternário, vou fazer um if aqui. If bissexto, return 29, else return 28. Então, eu vou colocar um bissexto aqui e um não bissexto aqui. Vocês vão ver que vai retornar valores distintos. Aqui, ó, 29 dias no caso do bissexto, 28 dias no caso que não é bissexto. Poderia fazer isso aqui também para return bissexto usando o ternário. Se for bissexto, retorna 29, se não 28. Deixar mais elegante, é exatamente o mesmo código que estava antes, mas fica mais elegante dessa forma. Beleza? Então, utilizem Enum sempre com muito atento aí, quando você pode usar, quando que você vai simplificar, mas é muito interessante o seu uso. Ele simplifica o seu código, ele deixa o seu código mais legível, você evita de ficar repetindo a mesma coisa em diversas partes do código, você consegue injetar propriedades nele, o que torna o código muito menos passível de erros, né? Mas você pode executar testes nesse Enum também, testes unitários, então deixa a assertividade ali ainda maior. Você evita ficar repetindo o código, enfim, diversos pontos positivos no uso do Enum. E ele é muito poderoso em Swift, é muito legal e usa-se bastante no mercado. Então, espero que tenham gostado. Valeu!